cantos do país. Vem com a gente, com a Educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também. Educadora, muito mais que rádio. Nós somos a Educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias, 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora, muito mais que rádio. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. É isso aí, pessoal. 8h01. Começa nesta terça-feira o programa Bastidores. E olha só, hoje a gente vai voltar no tempo. Isso mesmo, a gente vai falar aí de épocas antigas da política de Limeira, que vai nos ajudar a entender muitas situações que ocorrem hoje. Mas algo é fato, Renata. Parece que pouca coisa muda no meio político, né? O modus operandi é o mesmo. Os motivos que levam, de repente, a uma cassação, a uma falta de decoro, nem sempre é aquilo que está à mesa, tem muitos bastidores por trás. Então, quer dizer, passa ano e sai ano, começa mandato e termina mandato, a gente percebe que a velha política ainda impera aqui no Brasil e, claro, dos municípios, né? Boa noite, Renata. Oi, Nani, boa noite a todos que nos acompanham. Você descreveu e delineou muito bem, não é, Nani? A impressão que eu também tenho é que a velha, por mais que avancemos aí, a velha política, ela permanece, e os bastidores é que muitas vezes não são expostos, até por isso chamam-se bastidores, não é, da política, e é muitas vezes onde mais pega fogo, é onde muitas vezes ocorrem situações que, claro, se vierem a público, tornam-se muito problemáticas para muitas pessoas envolvidas e que continuam até hoje. Algumas são cassadas, tem um mandato cassado, né? E aqui... Em nível nacional, impeachmentados, né? Exato, impeachmentados. Aqui no município de Limeira nós tivemos algumas situações, uma que remonta aí à época da ditadura. Na verdade, existe a informação de que o primeiro vereador que teve o mandato cassado na cidade, isso sem confirmação, porque nós não conseguimos relatos históricos, não é? Comprovações históricas de que o Valdemir Jorge Chinor. Filho do seu Chinor, né, Renata? Você chegou a entrevistá-lo? Já, cheguei a entrevistá-lo quando ele era presidente da Associação dos Aposentados aqui na cidade de Limeira. Então, o seu Valdemir Jorge Chinor, ele foi vereador aqui na cidade, e a informação de que ele foi o primeiro vereador a ter o mandato cassado aqui, mas por conta da ditadura militar. Nós não
já disse aqui, não temos esse dados histórico, né? históricos sobre esta cassação, mas se você aí de casa tem informação, se lembra... Nos ajudem a fazer o programa. Né? Se lembra desse caso. Aliás, participe conosco, relembrando de situações históricas aí, que nós vamos começar a contar a partir de agora. Muito bem, o tema de hoje, então, é esse histórico que nós vamos fazer em relação aos políticos que foram cassados. Nós vamos falar de vereadores, falar do parlamento, porque no caso de prefeito, somente o prefeito, ex-prefeito Silvio Félix, né, Renata, que foi uma cassação que nós acompanhamos de perto, e no caso aqui dos vereadores, rapidamente, então, segundo informações, na época da ditadura militar, o seu Chinor, Valdemir Jorge Chinor. Depois, na sequência, Valmir Caetano, advogado, Isso, né? O Valmir Caetano, que é advogado, atualmente é secretário de Negócios Jurídicos da Câmara de Limeira. Olha só, ele teve o mandato cassado em 1984. Você já tinha Nani. nascido, Renata? Eu tinha 1 ano de idade. Tinha 4 aninhos. Eu tinha 1 ano de idade em 1984. Então, o Valmir Caetano teve o mandato cassado aí, o segundo, possivelmente o segundo vereador na cidade que teve o mandato cassado. Continua até hoje aí na política, mas atuando na Secretaria de Negócios Jurídicos da Câmara de Limeira. Isso. Na sequência, então, segundo as nossas pesquisas, José Roberto de Toledo, todo mundo conhece, professor Toledo, que está sempre na ativa, acompanha os programas da Educadora. O professor, então, Toledo, foi cassado também por meio de uma comissão processante lá em 2004. Eu estava começando no jornalismo também. Depois a gente conta os históricos, Sim, só para a gente falar os nomes, né, Renata? Exato. Daí, em 2000, você pulou de propósito, Nani, o ex-vereador Paulo Sérgio, porque ele está aqui conosco? Não foi erro na lauda. Então não, tá tudo bem, mas... É que eu pensei que depois você já fosse verdade. fazer a apresentação, mas antes de dar boa noite ao ex-vereador... É verdade. Depois Paulo do Valmir, Sérgio, não foi o Toledo, né? Foi em 2001, então, o ex-vereador Paulo Sérgio de Oliveira. Muitas pessoas aqui em Limeira conhecem o Paulo Sérgio Oliveira, que daqui a pouco ele mesmo vai contar a sua história, como foi, não é, a cassação do seu mandato lá em 2001. Depois do professor José Roberto de Toledo, teve a próxima cassação foi em 2013. Foi do então vereador Edmilson Gonçalves, que aliás acaba de chegar ao estúdio da Rádio Educadora também, junto com o Paulo Sérgio Oliveira. E depois de 2013, Nani? Bom, depois de 2013, então, 3 anos depois, a cassação, que é a mais recente, a última, então, aqui da política de Limeira, do Tigrão. O André Henrique da Silva, o ex-vereador Tigrão, que foi cassado pela Câmara, então, em 2016. E lembrando que nós vamos abordar esse assunto hoje aqui no Bastidores por conta do que aconteceu na semana passada, não é, Nani? Que talvez estamos na iminência de uma outra cassação, sim, né, Renata? Sim, exatamente. A atual Câmara de Limeira instaurou uma comissão processante contra o vereador Cleiton Silva por quebra de decoro parlamentar. Nós já citamos aqui durante a programação da Rádio Educadora várias vezes, por ele ter procurado o Ministério Público, feito uma representação, ter pedido a investigação de agentes públicos envolvidos na aprovação de um projeto de lei que foi em regime de urgência especial à Câmara. Enfim, essa CP foi instaurada, ele foi afastado imediatamente de suas funções no Legislativo de Limeira, isso na segunda-feira da semana passada. No decorrer da semana, o vereador Cleiton Silva entrou com um mandado de segurança na Justiça de Limeira, em segredo de justiça, pediu seu retorno à Câmara e na sexta-feira a Justiça concedeu liminar, autorizando então o retorno do vereador Cleiton Silva, e ele já voltou ao exercício do mandato ontem. Nem esfriou a cadeira do Cleiton, ele já retornou. E ontem fez um discurso, nós falamos, enfim, no Educadora Meio-Dia, em toda a programação da Educadora. Então,
Agora a gente vai ouvir as experiências, né, de políticos que foram cassados no passado e a gente vai entender como é que funciona esse processo, o que tem por trás, né, o que tem de certo e o que tem de errado, já que agora eles não fazem mais parte da política, não tem mandato, né, Renata, a cumprir, então acho que a situação é muito mais fácil para poder falar. Tocar nessa feridinha aí que ficou do passado, no caso do Paulo Sérgio, no caso bem antigo, do Edmilson já é um caso mais recente. Você aí de casa, enquanto nós iniciamos a conversa aqui com os ex-vereadores, você pode mandar o seu comentário, se você se relembrar de algum caso, fique à vontade para participar conosco aqui, depois nós vamos reproduzir todos os comentários feitos na live do programa Bastidores. Bom, primeiro, boa noite ao ex-vereador Paulo Sérgio Oliveira. Muito obrigada por aceitar vir aqui ao estúdio da Rádio Educadora. Estava bem longe, não é, Paulo? Foram 16 horas de viagem, acho que 18 horas de... Só para vir a essa entrevista, né? Saí de Pacaraima, era 2 horas da manhã, rodei 220 quilômetros. Estava lá na fronteira, na né? Fronteira nessa zona de guerra, né? Praticamente, isso. Né? Rodei 220 quilômetros rodando pela estrada, são 3 horas de viagem. Depois de lá até Manaus, mais 3 horas de voo. De Manaus a Brasília, perdi mais umas 6 horas. Depois de Brasília, Viracopos, umas 3 horas de locomoção, 2 de voo. E até aqui mais 1 hora, então... Ainda bem que conseguiu chegar a tempo para o programa, não é, Paulo? Então, eu achei quando eu percebi que eu achei que ia dar errado, foi porque, na verdade, tem 1 hora de fuso horário. Ah, é verdade. Quase né? que não deu por isso. Eu esqueci do fuso horário. Se não fosse o fuso horário, eu teria chegado 1 hora antes aqui. Eu cheguei quase em cima porque tinha o fuso horário de 1 hora. Mas você tem familiares aqui, né, Paulo? Tenho familiares aqui. Em Limeira a gente tem comércio também, né? Então a gente vem para cá. Tá em casa, né? Tô em Mais casa. ou menos. Esse ano é a 3ª vez já, né? Porque a gente tem feito algumas reuniões nos bairros. E me convidaram, então a gente já fez uma reunião no Parque Hipólito, outra lá no Abílio Pedro e uma no meu barracão lá próximo da prefeitura. Olha, Nani, depois a gente vai perguntar pro Paulo Sérgio, mas essas reuniões aí, será que já indicam algo no ano pré-eleitoral, né? Aí, será? Não sei. Vamos perguntar depois, né? Para o Paulo Sérgio. Bom, e boa noite. E também ele falou que tem uma bomba para estourar aqui no programa, né? Pode ser que respingue aí na política atual, a gente quer entender esse caso. E detalhe, viu, gente? A gente vai entender ao vivo, aqui, tá? Não teve pesquisa, né? Vamos saber desta bomba aí junto com vocês. Tá bom? Com e certeza. Vamos agora desejar uma boa noite ao ex-vereador Edmilson Gonçalves. Muito obrigada, Edmilson, por aceitar o convite de vir aqui à Rádio Educadora contar a sua história também. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Nani Camargo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço estar aqui na Rádio Educadora, que é uma rádio aí que presta um excelente serviço à população de Limeira. Boa noite ao ex-vereador, sempre vereador, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira. Vocês chegaram a se conhecer, assim, na política ou não? Ou... É porque o Edmilson é de uma safra, né, mais nova. Mais recente. Né, mais recente. Eu ouvi falar já quando era adolescente do ex-vereador Dr. Paulo Sérgio, e depois acompanhei um pouco também quando ele era vereador. Lógico, eu não tinha aquele engajamento como tive quando fui vereador, e até mesmo como acompanho um pouco mais. Eu fui vereador por 3 vezes, né? É verdade. Qual foi o primeiro? 88, 92, 92, 96. Eu não quis mais ser candidato. E aí veio a história de 2000, que eu acabei sendo candidato, me elegi de novo, mesmo não morando no Brasil praticamente na época. Entendi. E daí a cassação do seu mandato foi em 2001. Logo em seguida, através de algumas coisas que a gente estava investigando. Acho que já podemos, não é, Nani, entrar nesse assunto. Certeza. As pessoas querem assunto. saber. Exato. Primeiro, por que vocês tiveram o mandato cassado agora, na versão de vocês, a história de vocês? Paulo Sérgio primeiro em 2001, como foi? O que foi que aconteceu? E só lembrando para vocês serem sucintos, porque nós temos várias perguntas, a gente sabe que falar de uma cassação envolve geralmente processos muito longos, né? Acusações, defesas e
Os bastidores, né, Com gente? certeza. Então, se vocês puderem contar de uma forma Vamos falar primeiro o que resumida. aconteceu com vocês, depois a gente fala de bastidores também. Vamos lá, Paulo. Tudo ocorreu foi no início, quando eu fiz a defesa da vereadora Ivone, que era da igreja do Quadrangular. Ela teve a comissão processante para ser cassada. Ela me contratou como advogado. O doutor Belo também era o advogado, era delegado seccional em Limeira. E nós fizemos a primeira defesa dela e ela acabou sendo absolvida quando todo mundo dizia que ela seria condenada. Ela era acusada do quê? De problemas, de criar problemas assim do tipo que estão acusando hoje O Cleiton. decoro, né, do Cleiton. Acusaram a Ivone na época, Certo. de discutir com outras vereadoras lá dentro, e eu acabei absolvendo ela. Aí ela voltou na Câmara e em 15 dias, um mês, puseram outra comissão processante em cima dela. Aí o doutor Belo não quis mais fazer. Ele falou, não tem mais o que fazer. E como eu tinha feito a primeira, eu falei, então tá, Ivone, eu vou lá e vou fazer. E absolvi-la de novo. E isso criou o quê? Problemas com vários vereadores que se reelegeram, criou problemas com a igreja. E então, ali começou o grande problema. E o segundo maior problema foi na eleição da Câmara, da presidência da Câmara. Porque... Quem eram as pessoas que estavam em jogo ali para a presidência da Câmara? Era o doutor César Cortes contra o Pilon. Mas ele está falando do caso da urna, é isso? Então, pelo Porque que a gente isso já foi sabe, falado nesse foi falado, mas programa. as Então, gente, pessoas vamos negam, relembrar. né? É verdade, vamos Porque As eu com a pessoas Renata, negam. a gente estava começando no jornalismo, mas a gente pegou ainda Olha, um pouquinho. Eu não participei, não eu não não era me lembro jornalista muito ainda. bem, Mas a gente pode falar, isso virou algo até pitoresco, Paulo, que Limeira está na história da política de Limeira, que uma das eleições para a presidência da Câmara foi fraudada porque a urna tinha um fundo falso, né? O próprio Pilon esteve aqui E contou essa recentemente história, contou essa né? história. Obviamente desmentiu, porque o Pilon que saiu vencedor, né? Foi o Pilon que Porque, ganhou. na verdade, estava tudo certo para o César ganhar a eleição, né? Então, mas a gente sabia que o César ia ganhar a eleição. Só que quem fez Pode a falar, apuração... Edmilson, se tiver Edmilson, fica à informação. vontade para discussão. Não, eu só queria lembrar aqui que eu ainda, adolescente, né? Eu lembro dessa, eu estava lá no nosso clube nesse dia Foi e no nosso acompanhei. clube, eu não estava. Mas E aí, aí? Paulo, bom, daí... Então, daí, na hora de fazer a apuração... Você era vereador, então, nesse Eu dia? acho, não? sim, eu tinha me elegido, a Elza era presidente da mesa, porque ela tinha sido a vereadora mais Sim, votada, sim. e ela com o doutor Odair me procurou, falou, olha, Paulo, você conhece bem o regimento. Doutor e Odair, tal. pai do Rafael Camargo, atual vereador, Isso. né? E que, por sinal, eu só fui candidato naquela eleição porque o doutor Odair com a Elza me procuraram e me pediram para ser candidato. Eu falei, mas eu não Naquela tenho. época, por qual partido? Pelo PTN. Certo. E eu sempre fui candidato pelo PTB. A Elza estava no PTB. E aí eles me procuraram, me pediram para ser candidato. Eu falei, mas eu não tenho como ser candidato, porque eu não moro no Brasil. Eu não tenho voto aqui, só se for votos da eleição passada, mas dessas eleições é difícil. Quem votou em mim não votou na última eleição, que era 96, eu não tinha sido candidato. Né? Então, é muito difícil. Aí o doutor Odair falou assim, não, mas você fica no meu partido, a gente coliga. E sempre diziam que eu entendia. Eu fui lá, fiz as contas e falei, doutor Odair, me desculpa, não tem como ganhar, vai eleger um só no teu partido e vai ser você. Eu não tenho como ganhar. Fiz a mesma conta no partido da Elza e disse, Elza, você vai ser a mais votada, eu não vou ganhar de você e você vai estar eleita. Então, não tem como eu ser candidato. Foi aí que eu acho que o Silvio Félix me falou comigo também na época, e eu acabei, mesmo sendo... Eu sabia que ia ser difícil, mas eu fui candidato numa coligação no partido do Silvio, onde estavam todos os vereadores atuais da época e os ex-vereadores de 96 que tinham perdido. E eu saí candidato, lógico, a chance de eu ganhar era mínima, na visão deles, não na minha. E eu fui o mais votado da coligação e acabei se elegendo. Entendi. Então já começou a criar inimizades ali naquele momento. Quando foi para a eleição da mesa, a gente sabia que provavelmente César Cortes César estaria Cortes ia ganhar. eleito. Mas a Minerva, o doutor Odair faleceu. Quando o doutor Odair faleceu, Às vésperas. na véspera da eleição, Foi às vésperas da eleição mesmo, né? véspera de Natal. Próximo praticamente. do Natal, né? Isso. Muito estranhamente até, né? Porque quando o doutor Odair faleceu, eu estive lá olhando o carro e não parecia que era uma batida
dele próprio. Parecia que alguém tinha jogado ele para fora do local e aconteceu o que aconteceu. Mas ele faleceu, a Minerva estava doente e, no meu entender, teria que no primeiro dia de posse, teria que declarar vago, nulo, vago o cargo do doutor Odair, porque ele tinha morrido. Aí se convocaria o suplente dele, e aí essa pessoa ia preparar a documentação para tomar posse. E, estranhamente, essa pessoa já tomou posse no mesmo dia. E no mesmo dia, essa pessoa já foi a escrutinadora da urna. Eu achei tudo muito estranho. E daí, quando houve o problema do Marcos Camargo, felizmente faleceu, o Marcos me contou que dentro dessa urna tinha uma urna falsa, que esse escrutinador mexeu na urna para fazer outra pessoa ganhar a eleição. Para fazer o pilão ganhar. Bom, mas tudo bem, mas aí... Então, alguém ficou devendo favor para o escrutinador. Então, a sua cassação começa por aí, Começa ali quando eu descobri. Certo. Porque eu queria denunciar. Quer dizer, você descobriu que tinha uma urna falsa e queria denunciar. Queria denunciar. Eu só não tinha como denunciar, porque eu não tinha prova, eu sabia como era. Eu só não tinha as provas daquilo, porque quem tinha as provas era o Marcos Camargo, que tinha, na época era a fita ainda, a fita da gravação da eleição da urna. Só que essa fita roubaram, sumiu. Ah, sumiu também. Sumiu. Olha, tem documentos aí que se perdem ao longo do... Né? Assim como as notas do Sucão que me acusavam, as notas originais foi feito... Tanto é que foi para a justiça, depois eu ganhei, nunca foi feito perícia, nunca teve nenhuma adulteração. Agora, a xerox que apresentaram dizendo que estava falsa, essa xerox nem autenticada estava. Quando foi pedido para autenticar... O local que expediu a nota disse que roubaram o talão. Mas então vamos lá, vamos por partes. Vamos entender. Tem muitas pessoas que não se lembram e outras que nem conhecem essa situação. Logo nós já vamos para a história do Edmilson, mas assim, só para entendermos melhor o seu caso, Paulo. Então, você acredita que tudo já começou aí por essa história da urna com fundo falso? Começou com o problema da urna. Você queria denunciar, aí você já ficou avisado por isso. E aí o que aconteceu? Ou você fez uma viagem? Daí você presidiu a CPI da FIA-USP. Fui o presidente da FIA-USP. Aí teve algumas CPIs aí investigando na época o governo Pedrinho Quil. O presidente da FIA, a FIA-USP, eu digo que eu fui o errado. Porque como eu era o presidente da FIA-USP... Da CPI. Quando eu vi que eu ouvi uma primeira testemunha, contou uma história. Chegou uma segunda, contou uma história diferente. O que eu tinha que fazer? Senta aqui, espera o outro vir aqui agora e vamos fazer uma cariação. Eu deixei eles embora. Como eles foram embora, eles se acertaram depois e aí... juntaram entre eles e buscaram apresentar um pedido de cassação para mim, na época, do qual apresentou, em 5 minutos eu já estava afastado. Não, mas então, quem fez a denúncia contra você? Foi pedido uma comissão processante. O rito é o mesmo de hoje, Sim, né? Quem apresentou foi o presidente do PSDB, que era o Boi. O José Vanderlei. Ele que assinou. O Vanderlei. Ele continua ainda na política. Sim, o Vanderlei foi agora. Desculpa. Não, pois não, o Vanderlei Edmilson. Nessa nova configuração, ele é o... secretário? O secretário do PSDB. Do PSDB, né? Eu tô achando aqui... Pode falar, Edmilson. Secretário, exatamente. O rito era diferente naquele... Era diferente? Naquele período, era diferente. Qual é a diferença do rito? Diferente, por exemplo, naquele tempo dele, eu não me recordo com muita precisão, mas precisava ou de um representante de uma sigla partidária ou... alguém representar com a chancela de um vereador. É verdade. Hoje qualquer cidadão... Tanto que isso aconteceu com o Cleiton, não é? Não precisou da chancela de um vereador para que a ACP fosse aberta. Mas só para a gente continuar essa história, Paulo, tem inclusive uma pergunta aqui, que o ouvinte pergunta quem era o escrutinador na época. O escrutinador era a pessoa que ficou no lugar do doutor Odair, que Quem era? Era o doutor Júlio César, que hoje é o vice-prefeito. Ele era o escrutinador, então? Foi colocado como escrutinador. Já entrou de vereador. A suspeita naquela época, então, recaía sobre o vice atual? A minha suspeita porque foi o que o Marcos, antes de falecer, me disse. Porque... O Marcos Camargo. Quando você fala falecer, antes de ser assassinado, né? Assassinaram, faleceram ele.
Que até hoje também não... Né, Edmilson? Um Muito caso que não foi estranhamente, esclarecido. está arquivado. Bom, mas então vamos lá. Então, até o Edmilson pontuou muito bem. Antes, então, era mais difícil de se fazer uma denúncia contra um vereador. Hoje está mais fácil, né? Pelo caso do Cleiton, basta você ser um cidadão e preencher seus requisitos eleitorais, estar quite com a justiça, morar em Limeira, você consegue afastar um vereador. Iniciar um processo de cassação contra um vereador, né? Bom, mas aí você ainda não terminou de contar a história do Sucão. Não, daí você fez uma viagem, uma determinada ocasião. Sim, foram feitas algumas viagens. É que, na verdade, eu era o secretário da Câmara. Então, todo mundo que viajava trazia as notas para ser pagas, né? E numa das viagens... E vocês pagavam com dinheiro próprio e depois a Câmara ressarcia. Isso, depois ressarcia. Numa dessas viagens, eu viajei junto com o Jorge de Freitas. E o atual vereador, atual né? vereador, que é secretário da Câmara hoje. E o Jorge de Freitas me contou na viagem, falou, olha, tem um projeto lá na Câmara, que o Pedrinho Kiel era o prefeito, mandou para lá, para aumento do funcionalismo público. E está errado o projeto. Mas como está errado? Olha, o aumento era para ser 10% e ele colocou 100%. E as pautas são distribuídas antes. E naquela semana foi distribuído antes da semana e não votou. Estava em regime de urgência, são 45 dias, não tinha sido votado. Eu fui lá, consultei a pauta e realmente estava lá o que ele estava me dizendo. Só que na semana seguinte, quando foi a hora de votar, estranhamente, roubaram o projeto e trocaram a folha. De novo! Mas, gente, trocam a urna, somem com a fita, somem com documento. Esqueceram que já tinham distribuído gente, eu acho que deu uma cópias. melhorada na política. Me ajudem aí, vocês que acompanham, né? Olha só, muita gente participando. A gente não sabe mais de... documentos que desaparecem, pelo menos não vem a público. Se eu tivesse ficado quieto, né, Edmilson, e não né? tivesse falado nada, é evidente que eu nunca teria sido cassado. Não, mas vamos lá. Não, mas espera aí. Depois você conta o bastidor. Você foi acusado do quê? De que você fez uma viagem e aí você parou no Sucão para fazer um lanche. Vamos lá, vamos explicar certinho. Foram 5 viagens. 5 viagens. O Sucão Acho que aquele restaurante da Anhanguera. É um restaurante da Anhanguera. Mas não, existe até hoje o Sucão. Sim, né? mas não são todas notas. É que o Sucão ficou famoso, mas na verdade não eram só notas do Sucão. Tinha uma nota, por exemplo, de Ribeirão Preto, que eu não viajei. Quem viajou foi o Rico Pinheiro. Ele trouxe a nota para pagar. Ele era o quê nessa época? Ele era funcionário da Câmara. Ele era ligado ao Marcos Camargo, ligado ao Pilon, à época. Isso. Ele foi a Ribeirão Preto para poder ver como funcionava o painel. Painel eletrônico, que na época não tinha na Câmara. E ele me trouxe a nota e tinha que ser ressarcido. E assim, nós fizemos uma viagem, um curso que teve com o Mauro Zeuro tinha acertado em São João da Boa Vista. Quase todos os vereadores foram. A maioria almoçou, tirou a nota, me deu para pagar. Nessa viagem, também foi apontado que estava errado. Por quê? Porque quando a nota não era eletrônica como é hoje. Era a nota de papel. A pessoa colocava despesa, punha o valor e te dava a nota. Aí chegava na Câmara, o que dizia? Precisa preencher Câmara Municipal, tem que escrever. Colocar o CNPJ, as coisas. Então essa letra da Câmara não batia com a letra do valor. Mas no seu caso, você foi acusado de falsificar uma nota do Sucão para poder... Por exemplo, gastou 50 e na nota estava que você gastou 100, é isso? Não. Mais ou menos, só para as pessoas entenderem. Sim, mas o que eles diziam é que a nota estava adulterada porque tinha escrito Câmara Municipal. E na xerox que tinha sido mandado, não tinha escrito. Porque no talão a pessoa só colocou isso. Aqui na Câmara que preencheu a Câmara. Então, quer dizer... tinha algo escrito a mais na nota do que, na verdade, estava na original. Bom, quem denunciou você? O Boi. O presidente do PSDB, o Vanderlei de Carvalho. Então vamos lá, Renato. Então agora ele explicou o que ele foi implicado. Vamos no Edmilson agora ou a gente vai... Porque é muito longo, né? Não, só concluindo uma coisinha. Foi o seguinte, aí eram 5 notas. No Sucão,
ele tirava a nota num valor e provavelmente na segunda via poderia não ter colocado carbono. Mas isso a gente nunca... Carbono, gente, existe Nossa, carbono? Naquela Isso? época tinha carbono. Sim, né? E aí a pessoa colocava um papel embaixo, tirava a nota e no carbono não saía, ele punha o quanto ele queria. Mas isso ninguém comprovou pelo seguinte, foi só apresentado uma xerox, sem autenticar, sem nada. E, estranhamente, a Câmara, no meu entender, a presidência da Câmara, que justo Era o Pilon, presidente? Não. O presidente era o César Cortez no sorteio, quando me afastaram em 5 minutos. Eu fui embora. Uma semana depois, eles disseram que numa quarta-feira eles reuniram entre eles, não me avisaram, não me chamaram, e aí mudou e o presidente já era o Júlio César. De novo. Presidente da Câmara. Não, presidente da CP. Da CP. Que antes era Não, mas a Nani perguntou quem era o presidente da o presidente da Câmara era o Pilon. Era o Pilon. Sim, mas o Pilon não tinha nada a ver com a CP. Sim. Não tinha nada a ver. Bom, depois a gente vai para o seu julgamento e a cassação de fato. Agora a gente queria conhecer a história do Edmilson, que teve o mandato cassado em 2013. E foi assim, não é, Edmilson? Você assumiu em 2013 e já deu de cara aí com Foi em maio a sua cassação, é isso? com uma Isso. comissão processante, não foi isso? Exato. Então conta seu caso também de forma resumida, Edmilson. Olha, eu até me recordei aqui, não vou até voltar um pouquinho, se vocês permitem, diferente do ex-vereador Paulo Sérgio, eu não precisei andar tanto, só 5 quilômetros, e mesmo assim ele chegou primeiro do que eu ainda. Mas assim, o meu caso, como que aconteceu? Eu prestei um trabalho para uma autarquia, que era o SAI na época, hoje já extinto, para o SAI, prestei um serviço em 2009, 2010 e 2011. E aí começou o promotor instaurou um inquérito, que é normal, é de praxe da promotoria, que presta um grande serviço Mas qual era a suspeita? para o país. Qual que era a suspeita na época? Eu te confesso que eu não me lembro, Renata. Qual que era a suspeita? O seu caso a gente se lembra um pouco melhor, porque foi agora, recente, mais E recente. até pode me ajudar a se lembrar, entendeu? Sobre superfaturamento, Não era desvio Não, olha de só. finalidade. A comissão processante apurou uma denúncia de quebra de decoro e optou-se pela cassação após investigar desvios em contratos assinados entre uma empresa do Edmilson e o SAI. Sim, mas aí né? a pergunta foi qual era a suspeita à época para a instauração do inquérito no Ministério Público. Desculpa. eu tava- Havia aí suspeita de dano ao erário por uma série de irregularidades apontadas pelo Ministério Público. Sim, não. que gerou até uma ação do Ministério ainda Público, não, né? ainda não apontado. Instaurou o inquérito para apurar. Sim. Apurar. E aí, eu me recordo, depois veio em 2011, 2012, eu saí candidato em 2012, lembrando também que eu não fui candidato em 2008 por vontade própria, e fui candidato em 2012, e acabei saindo vitorioso na eleição de 2012, Por qual partido? pelo PSDC, que hoje é o DC, Tá. ao qual eu estou há Até 18 hoje. anos. Certo. Isso. E aí, o que aconteceu? Até porque que eu me recordei do rito, do processo de cassação da época do Paulo Sérgio e da época atual, onde afastou o atual vereador Cleiton Silva, e foi o meu caso também. Eu me lembro, porque na época houve muita discussão em torno disso daí, porque a Constituição, ela reza, ou rezava, não me lembro, porque eu não li atualmente a Constituição, mas acredito que sim, talvez você pode até me ajudar aí. Ela rezava que um parlamentar, ele não podia responder por atos anterior ao seu mandato, entendeu? Atos dentro do mandato, sim. Se eu cometesse qualquer erro, falha dentro do meu mandato, sim, eu tinha que ser investigado, julgado e punido se eu tivesse errado. Mas não. O seu caso foi anterior, né? Exatamente. Quem te denunciou Foi- na Câmara Municipal? Isso, vou dizer já. E aí começou toda essa discussão se eu poderia ou não, que a Justiça tinha que fazer toda a investigação ao Ministério Público, depois para a Justiça, se eu tivesse realmente errado, eu que pagasse pelo erro, se não. Mas a Câmara não tinha, a Constituição disse isso, é bem claro lá,
não tinha esse poder de querer punir eu ou qualquer investigação, entendeu? Nem a Constituição, nem o regimento interno e nem a lei orgânica do município. Nenhuma tinha. E aí começou esse debate, aí então foi quando entrou um pouco antes do que eu passei aqui, você perguntou da denúncia. O senhor Lindalvo Delgado de Medeiros. Que também era de qual partido? Puxa. São Medeiros não é Medeiros aquele é senhor que era da área azul. Sim. Aqui Isso, na foi época do secretário de Pedrinho, transporte. Eu tava da Indel. sempre fiado no meio da política. Essa é uma grande verdade. Ele era mais político do que qualquer outro político. Sempre foi, entendeu? Ou ele estava em cargo político ou a serviço de algum político. Essa é uma grande verdade. E aí ele fez a denúncia baseado no decreto 201 da época do regime militar. E é usado até hoje em várias situações na Câmara Municipal. Mas até então nunca tinha sido usado. E eu me recordo muito bem que houve vários debates, várias discussões, inclusive de jornalistas nas redes sociais, que não era tão forte igual era hoje, mas já era bem avançada. E nenhuma das reportagens, um jornalista, ele fez uma colocação lá que o Edmilson Gonçalves, ele não poderia ser cassado por esse problema, que era de competência, de capacidade do Ministério Público e a Justiça fazer a investigação e concluir, que eu não poderia. E aí foi andando e depois, em uma outra matéria, não lembro, não me recordo quem foi o jornalista, ele fez uma colocação, que se o Edmilson fosse cassado por aquele motivo, e pela denúncia, baseado no decreto 201, então todos os vereadores, é bem isso que eu estou dizendo aqui, viu? Tem todo esse material guardado. Todos os vereadores deveriam também ser cassados por uma vida pregressa, porque todo mundo tem vida pregressa. Uns boa, outros mais ou menos, outros, entendeu? Nem tanto. Todos têm vida pregressa. E só para fazer uma colocação aqui, um adendo, Nani e Renata, eu comecei a trabalhar com 6 anos e 7 meses de idade. Eu nunca tive na minha vida nenhum tipo de processo, nenhum tipo de problema com a justiça, nenhum. E só também para frisar, depois também desse processo, depois que isso que aconteceu na Câmara, graças a Deus também, eu também nunca tive nenhum processo, qualquer tipo de problema com as forças de segurança policiais da cidade ou de qualquer outro lugar e também nem com a justiça, nenhum tipo, entendeu? Continuando, aí que abria essa brecha, entendeu? E que não podia, uns falavam que não podia ser baseado no decreto 201 e que se abrisse a comissão processante baseada no decreto 201, abriria brecha também para uma futura leva de cassação, de pedido de CP em cima de vereadores. E foi justamente o que está se cumprindo. Já se cumpriu com vários e está se cumprindo até hoje. O último, o Cleiton Silva. Antes não existia, porque o decreto 201 ele da época do regime militar. Então não havia isso antes. Era com chancela do vereador ou um representante de agremiação partidária. Na verdade, o decreto que fala é uma lei que ela não foi revogada. Então, o que a Constituição manteve, ele estaria valendo. O que a Constituição alterou a redação na Constituição, ela é diferente do que diz o decreto, então ele não vale. Então, isso que você está dizendo é pertinente. Por quê? O que está no decreto que diferencia do que está na Constituição, isso é nulo, isso não tem mais valor. Muito bem, 8 horas e 37 minutos. Este é o programa Bastidores, que conversa com Paulo Sérgio Oliveira e Edmilson Gonçalves, 2 ex-vereadores de Limeira que foram cassados e estão contando que está na página 1, na página 2 e daqui a pouco na página 3, né, Renata? Isso, daqui a pouco na página 3, daqui a pouquinho o Paulo Sérgio disse que vai contar uma bomba aqui no Bastidores. Certeza. A gente está curiosa aqui. Mas tem gente já participando, vocês. Né, Renata? Muitas pessoas participando. Você quer que eu reproduza alguns comentários já, Nani? Sim, mas antes eu queria falar da Gromos, né, Renata? Porque, temos claro, que falar da Gromos. O programa Bastidores é um oferecimento da Gromos Elevadores, da Medical e também do Grupo Bom Pastor. E no caso da Gromos Elevadores, é uma empresa de Limeira que faz elevadores para escola, para casa, para hospital.
para o que você quiser. Se você precisa de acessibilidade, de alguma forma de transporte dentro do seu ambiente, a Gromos Elevadores é a solução para você. Para você, arquiteto, não se esqueça que aqui em Limeira existe uma fábrica de elevadores. Sabia disso, Paulo Sérgio? Sabia e vou precisar, por isso eu já fiz o orçamento lá. Olha, Gromos que legal. Elevadores, muito Exatamente. bem. Profissionais experientes, capacitados. A Gromos, então, trabalha para ser reconhecida pela excelência na qualidade de seus produtos e serviços. E você pode ter mais informações na nossa página e também gromos.com.br, né, Renata? Todas as informações. Todas as informações. Na página, também no perfil no Facebook, Claro, também claro. na página do Bastidores, a gente sempre está contando as novidades da Gromos Elevadores. E já, e logo com a Renata, a gente vai produzir um material bem legal, viu, Paulo? A gente vai entrar dentro de um elevador, a gente vai mostrar aí como é que funciona, né? Porque o pessoal tem meio pânico, às vezes, de elevador, né, Renata? Então, né, eu moro em prédio, eu não tenho, eu Você sou não bem tem? tranquila. Não, Já acostumou, né, Nani? Já acostumei, né? Então, a gente vai contar também como é que Eu funciona morei todo num esse prédio, processo. acho que 3 ou 4 travessas na Champs-Élysées, em Paris, e era daqueles elevadores antigos ainda, de grade. Daqueles à que noite, puxar, quando meu ia, Deus. dava um medo. É, daqueles de filme de terror. Isso. Bom, Muito bem. Renata, os comentários, Vamos então. ler, você me ajuda aí, Nani, se eu perder algum comentário. A Regiane Balabem, que sempre nos acompanha, um beijão. A Regiane, em algum comentário Quer saber aqui... do vice-prefeito. Mas em algum momento aqui ela disse que eu tô de Rapunzel. Olha, É, trancinha. de vez em quando eu venho de Rapunzel, viu, É, isso Regiane? aí. Beijão pra você. Ela diz que está na escuta e quer saber qual é a bomba do Paulo Sérgio, Já. que vai trazer aqui no Bastidores. A Maria Lúcia Bueno Bergantin, ela diz que bom recordar essas histórias da Câmara de Limeira. Lembro de alguma coisa a partir de 1980. Então, ela se lembra de muita Bastante coisa. né, Nani? E ela ainda tira um sarrinho de você, viu? É, porque... A Nani não lembra do carbono. Não, eu lembro, né, que na verdade carbono a gente praticamente não usa mais, né? Hoje, não sei, né? Eu não vejo. Eu tirando a acho que notinha no ainda carbono. existem Deve ter, Existe, né? mas é muito É. difícil, né? Mas é difícil, né? Bom, a Edna Adame e Chano desejam uma boa noite a todos. A Cidinha Silva também, uma boa noite. A Silvinha, a Cidinha. A Sandra Marabeck também desejando boa noite. Um abraço a Sandra, também sempre nos acompanha. O Marcelo Dorta, ele diz, vamos apoiar o Paulo Sérgio para a renovação na política de Limeira. Ó, já tem torcida aqui em Paulo Sérgio para você retornar à política de Limeira. Tem chance de retornar à política local? Eu fui convidado nessas últimas 2 reuniões nos bairros, a gente foi. Reuniões com quem? Eles me diziam que eram pré-candidatos a vereadores. Eles quem? Quem te convidou? Quem me convidou foram pessoas que são presidentes de partidos políticos Quem da são cidade. os né? partidos? E aí... Você não quer contar, Paulo? Não, ainda não. Ainda mas não. são... Até porque eu mesmo não estou filiado a partido nenhum, mas, na verdade, eles estão se reunindo nos bairros e são candidatos a vereadores e eu emprestei o meu salão, né? E eles fizeram uma reunião acho que de 10 dias e tinha já 140 pré-candidatos a vereadores. Pois é. Meu Deus. Mas Limeira sempre tem muitos, né? Essa conta, acho que na última eleição foram mais de 400, né, candidatos a vereador. sei lá, Ai, não me 300. lembro Há agora. uma tática diferente dos partidos agora, que eu já ouvi falar, e depois mais pra frente Tá nós bom. vamos... Então, vamos lá. Mais comentários, A Renata. Cacilda Santos, ela diz, tentamos trocar, mas foi em vão. O próprio prefeito disse que tem que estar do lado dele. Onde está a democracia? Ela diz, foi dito isso em programa do Caio. Na verdade, ela está se reportando à exoneração Da cunhada do Dr. vereador Marcelo Marcelo Rossi. Rossi. Exato. O Marcelo Dorta, um abraço ao Marcelo. Ele diz, precisamos renovar as políticas e as leis urgente para uma Limeira melhor. Não aguentamos mais as sujeiras. Ele diz, o prefeito é fundamental a substituição urgente. A Cacilda Santos ainda diz que tem que permanecer na Câmara Municipal, ela é do Jardim Glória, eu acredito que ela esteja falando referente ao Cleiton Silva. Isso. Né? O Marcelo Dorta pergunta ainda, boi até na política? Nunca mais saiu, como pode carregar concreto? Enfim, ele faz um comentário aqui que eu não compreendi. O Ambrósio Galkowski, é isso, Nani? Galkowski. Mandam boa noite a todos aqui da Rádio Educadora. O Guilherme Rodrigues, ele diz que a conversa de vocês dois não convence.
Isso também... Como que é? Guilherme Rodrigues. Isso vai formar aí um juízo de valor para quem está ouvindo, né? Eles foram caçados e, né? Eu, na verdade, já foram julgados. Eu nem terminei ainda de contar a minha história. Nenhum dos dois ainda. Contar ainda. O Marcelo Dorta ainda diz que tem que trocar os vereadores urgente. O Irineu Venerando Sintra, ele diz, Paulo, muita sorte, é política ou mágica? E o Marcelo Dorta ainda diz, doutor Júlio está sempre nas políticas e nunca fez nada até agora. Lamentável é a opinião do Marcelo Dorta. Daqui a pouco nós vamos reproduzir outros comentários aqui. Você continua participando conosco, que ainda tem muita coisa a ser falada aqui. Né? E eu quero saber, só complementando, Paulo. a União dos Bairros é mais pelo seguinte. O atual prefeito de Limeira está dizendo, pelo que a gente sabe, que precisa de dinheiro emprestado para poder fazer algumas obras na cidade. Pelo meu trabalho, eu sei que o dinheiro da Bolívia, através do Ivo Morales, através do empréstimo que ele está querendo fazer, ele está dando como garantia o aumento da arrecadação do município. E como que ele quer aumentar a arrecadação do município? Mandando um projeto para a Câmara, criando a taxa da luz, aumentando o IPTU. E nós sabemos que a partir do momento que aprovar a taxa da luz, vai vir a taxa da água. Taxa da água? Sim. Nunca ouvi falar. Nunca viu falar? Não. Pois então você vai ficar sabendo agora. A taxa da luz não é da iluminação pública? Sim. E a água que gasta para limpar os prédios públicos, para a praça pública? Quem que paga? Não é a prefeitura? Ele também vai querer cobrar do povo. Aí eu te pergunto mais uma. E a taxa do lixo? Também é mais taxa uma? do lixo. Sim, tem cidades que cobram a taxa do lixo. Mas a gente já não paga a taxa de serviços urbanos? A taxa... Nisso está da luz. O que o prefeito disse para vocês outro dia aqui? Não, mas se a gente quer melhorar a iluminação, precisamos aumentar a arrecadação. Ele falou que não tem almoço de graça, né? Exatamente, então, é isso que ele disse. Então, o que eu, quando fui aos bairros, eu estou mostrando o seguinte, a cidade pode aumentar a sua arrecadação sem ter que criar nada para o povo pagar. Basta trazer novas empresas. Agora, como dizia o Paulo André e o Júlio de Paixão, infelizmente as pessoas põem a bunda na cadeira e não sabem chegar nem até o trevo. Eu fui a Davos, no Fórum Econômico Mundial. Eu conversei com vários empresários que querem vir para o Brasil, podem vir para Limeira. A gente alinhavou algumas conversas que, se hoje fosse colocado em prática, traria para Limeira mais ou menos entre 13 e 15 mil empregos diretos. Isso daria pelo menos 30 mil empregos indiretos. Leva essa sugestão para o Mário Botion, mas Paulo. Ele não te recebe. Você já tentou? Já tentou? Já tentei. Não recebe. Bom, vamos voltar a falar dos... Paulo, você falsificou a nota do Sucão? Se não foi você, quem foi? Tanto é que a nota não era falsificada, que a xerox que apresentaram na Câmara não estava autenticada. Quando foi pedido para autenticar, queriam que eu autenticasse, mas não fui eu que apresentei a nota de xerox. Mas o próprio estabelecimento diz que roubaram os talões. Mas se roubaram os talões... Roubaram o talão também. Roubaram o talão também. Mas se roubaram os talões, roubaram depois que alguém tirou a xerox. Porque no dia foi dada a original para mim. A xerox foi tirada depois. Então, se tiraram o xerox do talão, roubaram o talão depois da xerox. Agora, o que é pior? Para poder ter qualquer validade disso, alguém tinha que ter recebido esse dinheiro das notas, não tinha? E você sabe quem recebeu? Eu não sabia, eu achei que eu tivesse recebido. Até então, eu achei que eu tivesse recebido. E eu sempre perguntei, mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? O dinheiro está com você, o dinheiro está com você, o dinheiro está comigo. Eu não sei, eu não sei disso. Você foi caçado por isso? Por causa disso. Era um cheque. Em tese, seria um cheque. Para tentar impedir a comissão processante, você tentou devolver esse dinheiro, mesmo que você não... Eles até hoje, se você for na Câmara e pedir qual é o valor que foi feito, por qual foi o valor da cassação, ninguém vai saber te explicar. Qual que era o valor da nota que a Câmara disse que você adulterou? De todas as notas? Sim. R$100. 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 Todas as notas somadas. Os políticos de hoje, eles melhoram, né? R$100. Então, mais, né? Isso quer dizer, só que, por exemplo... Piorando.
Mas melhorando, piorando, né? Só que quando o seu Marcos Camargo foi exonerado da Câmara Municipal, ele veio e falou para mim, olha, eu vou te dar um presente. E me deu uma certidão, onde na certidão constava aonde que o cheque foi depositado. Mas era o quê? Um microfilme, é isso? Não. Isso, tirado uma certidão pela própria Câmara Municipal, junto ao banco, tira-se um COMP7 e vem. Porque eu não tenho... Não, mas peraí, porque assim, então, só para entender, a nota, você disse que não foi você que recebeu o dinheiro, e alguém recebeu, e a Câmara pagava em cheque, é isso? Pagava em cheque. E aí o Marcos Camargo entregou esse microfilme do cheque da sua nota. Do cheque da referente das minhas notas. Então, Nani, vamos contar essa história conforme o tempo aí. Nós já vamos chegar aí, que me parece que... Você sabe quem ficou com essa nota? Você descobriu quem foi. Sim, então claro. pera lá. Tá. Então, antes disso, daí você foi, então, julgado... Na Câmara. Na Câmara. Quanto tempo durou e quem eram as pessoas? Na Câmara foi imediato. Você foi afastado? Afastado imediatamente, Afastado. praticamente sem direito a nenhuma defesa. Mudaram a comissão processante, fizeram do jeito que eles fizeram. Eu procurei... Quem fazia parte dessa comissão? Era Iraciara. Doutor Júlio, Iraciara. Um vereador que foi colocado lá, ele era suplente, ele entrou e já entrou na comissão. Isso não pode. Quem é? Eu nem lembro o nome dele, mas o Mauro Zeuro se afastou. E esse vereador era suplente, entrou... Então era suplente do PT, então, né? Era suplente do PT. Tá. E quem era o outro? Será que era o Wilson Rocha? Wilson Rocha. Perfeito. Rochinha. Wilson Rocha, esse mesmo. Ele nem vereador era Não e já podia, realmente não podia ser membro, mas já puseram ele para votar. A Elza Tanque fazia parte. Uns 5. Enfim, você foi julgado e foi teve cassado, o mandato né? cassado já logo no primeiro ano. No primeiro ano, não, nos primeiros 5 meses. Nos primeiros 5 meses. Parecido com o Edmilson, Foi né? logo quando eu denunciei na Câmara que a concessão do SAI nunca foi votada. 1º de janeiro... Não. 1º de maio de 1994. Na hora que ia votar, o Ayrton Senna morreu. E não teve a votação. Como não, Paulo Sérgio? Não teve a votação. Foi doada. Não foi doada. Não terminou o processo de votação. Não, mas tá aí, tá nos anais Tá aí da porque Câmara o de Limeira... promotor público da cidade de Limeira, da época, é só perguntar pro Breninho, que era dono do cartório, eu fui lá, eu tomei a muleta dele, eu queria dar uma muletada na cabeça dele. Ele era o promotor. Ele falou assim pra mim, eu não vou fazer nada, porque a minha mulher... eu casei com ela agora há pouco tempo, ela tem 4 filhos e um deles é um filho especial. E se for para mim contratar alguém para cuidar dele, então eu já pedi para nomear ele na prefeitura, lá no Ceprosom, e ela fica em casa cuidando do filho. Esse era o promotor de Limeira da época. Evoluiu muito. Por isso não tinha como eu fazer nada. Mas... Não, mas esse aí é a concessão do SAI, a gente faz um outro programa só sobre a concessão do SAI. Não, é verdade, não é? Mas vamos contar isso, essa história da concessão do SAI, Nani, até hoje com a BRK. Foi criando problemas para os vereadores que estavam do lado do prefeito. Mas, ô Paulo, olha, o que você está falando é muito sério. Mas é por isso que eu vou ir aos bairros contar a verdade. Mas você tem como saber. comprovar tudo isso? Com certeza. Mas eu quero saber, então você está falando que antes do Marcos Camargo ser assassinado, ele te procurou. Antes do Marcos Camargo ser assassinado. Aliás, você sabe quem matou Marcos Camargo, Paulo? Tá arquivado, né? Não sei, ninguém descobriu. Bom, é agora que você vai... Você não sabe também, né, Edmilson? Você não... Nani, não, mas eu acho Nani, que é um caso que Renata, tem que esclarecer, né? Também não sei. Ô, Nani, se nós vamos deixar ele revelar a bomba agora, vamos pedir pro Edmilson primeiro contar como é que foi o ele vai falar, dele? porque na verdade é o seguinte, Paulo Sérgio, essa pessoa, ela tá na política local hoje, na ativa? Tá. Ela renunciou, quando descobriram que era ela renunciou ao mandato, ficou quietinha em casa. Então... Até hoje a gente não sabe se ela devolveu o dinheiro para a Câmara, porque se ela tivesse devolvido o dinheiro para a Câmara, teriam que ter me chamado e falado, olha, pelo menos, mas, Paulo, olha, desculpa, hein, Paulo, a gente te acusou, mas não foi você. Paulo, então... Mas você tem como comprovar tudo isso que você está falando? Eu tenho uma certidão. Então vamos lá. Então, Edmilson, como é que foi o seu mas julgamento? antes eu vou falar do Grupo Bom Pastor, viu? Então espera um pouquinho, Edmilson. Antes do Edmilson, viu? Okay. Antes do Edmilson. Só um minutinho que a gente precisa falar do grupo. Aliás, Nani, Grupo Bom Pastor, que tá... Gente, tá premiando todo mundo, Não, e né? aquele monumento
documento deles ali, né? Tá Pois é, quase gente. pronto, A gente hein? também vai fazer uma matéria lá para mostrar, né, Renata? Eu conheci o Ângelo quando começou abraço ao do nada Ângelo, lá na abraço ao rua Ângelo, São Vicente Ao de Paulo. Valquides também, né? E você já sabe, o Grupo Bom Pastor comercializa planos de assistência funeral com benefícios em vida. É uma estrutura sólida, mais de 37 anos de experiência, porque vocês sabem, né? Chega um momento da vida que a gente tem que tocar nesse assunto, a gente tem que se resguardar, justamente por conta aí do que possa vir no futuro. E, é claro, você tem que contar com o Grupo Bom Pastor, que traz descontos no comércio, em odontologia, farmácias, academias e muito mais. Pega a canetinha, anota o telefone, 0800 177227, 0800 177227, grupobompastor.com.br. Quem conta mais pra gente é o nosso amigo Renata. Geraldo Luiz. Nós sabemos que nos momentos mais difíceis da vida é onde o amparo precisa ser completo. Só o plano de assistência funeral Bom Pastor pode oferecer essa tranquilidade. Com sua ampla estrutura há mais de 37 anos, o Grupo Bom Pastor oferece todos os serviços que você necessita. Uma solidez no atendimento que você conta antes, durante e depois, com a certeza da seriedade em todos os momentos. Grupo Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo. Obrigada, Geraldo Luiz. Parabéns ao Grupo Bom Pastor, né, Renata? Também parceiro deste programa. Exatamente. Acredita no nosso projeto. Um abraço a todos. Muito bem, agora vamos ao Edmilson. Daqui a pouco, então, Paulo... Sérgio vai falar. Você falou do Paulo do Alerta. Um abraço ao Paulo Eduardo, viu? Abraço Paulo ao Eduardo Eduardo. também acompanha o nosso programa, viu, Bacana. Renata? Já falei que um dia a gente vai convidá-lo aqui para contar É histórias verdade, do porque rádio. ele tem muitas histórias, né, É. Nani? Ele é ex-vereador, Ex-vereador, né? Paulo Aqui Eduardo. mesmo. Fez parte da CPI da concessão do SAI. Ah, pois é. E foi eleito pelo PSDC. Foi PSDC, é mesmo? PSDC atual. Agora, Muito bem. Edmilson, conta pra gente como é que foi, então, a formação da comissão que Ela cassou começou o seu bem antes mandato. de se formar. Então conta como é que foi o seu julgamento. Tá, eu só voltando um pouquinho aqui, essa questão aí do cheque, da votação, da concessão, eu já ouvi falar em tudo isso também. Essa questão do cheque, ela durou por muito e muito tempo. Não sei quem foi, quem deixa de ser, mas realmente, até mesmo quando eu fui vereador, pelo período que eu fui, lá dentro suava essas conversas, esse tom sobre esse cheque que, na verdade, até hoje nunca se provou e nunca se apagou também a história, entendeu? Essa é uma grande verdade. Seria bom mesmo se alguém conseguisse comprovar isso daí, seria legal. Mas voltando lá na minha história. Na sua história. O que acontece? Você está inelegível, não é, Edmilson? até por conta dessa cassação. Não, já deu prazo para Já 2020, mas eu não vou ser candidato a vereador, não. Não vai ser mais. Eu Não, nunca, mais não. Mesmo dizendo que eu fui cassado, eu nunca fiquei inelegível. Como Por quê? não? Como não? Por que não? Porque não valeu a publicação da Câmara, da minha cassação. Eu falo de afastamento, porque se fosse cassação, eu teria que ter ficado 8 Não, mas anos. você foi cassado e ficou inelegível. Não fiquei inelegível Não, nenhuma mas vez. você reverteu na justiça, por isso? Em nenhum momento. Na justiça eu reverti depois, mas o mandato já tinha acabado. Mas como a publicação da Câmara estava tão errada, tá? Que eu fui tirando todas as certidões no cartório eleitoral e em nenhum momento eu estive impedido de ser candidato se eu quisesse. Eu simplesmente me frustrei por tudo que aconteceu. Entendi. Agora, Edmilson. Eu só voltando um pouquinho aqui, eu nunca tive, assim, essa sede do poder. Lógico, fazer parte de um grupo, discutir o que é melhor para a cidade, procurar ajudar a população de uma forma ou de outra. Isso eu não parei. Saí da Câmara e 2 meses, 3 meses depois, eu já estava na ativa de novo, fazendo o que eu sempre fiz, procurar ajudar as pessoas, o que eu faço. Continuo fazendo até hoje como voluntário. Mas, assim, como eu disse, em 2004 eu fui candidato a vereador. A convite do ex-prefeito José Carlos Pejon. Um abraço ao Pejão também, que acompanha verdade. esse programa, E já né? esteve aqui no Bastidores também. Mas conta como foi o seu Sim. julgamento. Em 2008 eu não quis ser por vontade própria minha. E em 2012 eu resolvi sair. Então, assim, eu não tenho aquela sede de poder de estar lá. Fazer parte de grupos, sim. Discutir o que é melhor para a cidade, melhor para a população. Isso sempre. Então, continuando.
Então aí o que aconteceu? Instaurou o inquérito ficou lá, todos nós sabemos que há uma demora, entendeu? Até mesmo por causa que é sobrecarregado os órgãos públicos, no caso, o Ministério Público. E aí, antes mesmo, eu venci a eleição, antes de eu tomar posse, já se formava um grupo de oposição e um grupo de situação. E aí queria que eu fizesse parte de um dos grupos, entendeu? E eu disse que eu ia ser um vereador independente. E por eu ser o único vereador de um partido político, por ser um vereador de primeiro mandato, por não ter essas raízes como muitos têm na cidade, talvez, entendeu? Essa força política como muitos têm, eles queriam, porque os dois grupos queriam que eu fizesse parte. Eu disse que não. E aí chegou a um ponto onde foi bem claro comigo, não foi uma pessoa, nem duas, nem três, por isso eu não vou pontuar os nomes. Mas eu tenho tudo isso guardado. E disseram assim, não, você tem que votar aqui nesse grupo, você tem que ficar com esse grupo. Você acha que você só foi cassado porque você decidiu que não ficaria em determinado grupo? Eu disse que eu não iria ficar, porque eu já tinha dado minha palavra para um outro grupo político, onde havia as disputas por cadeira a cadeira na mesa diretora, entendeu? Quem você acha que pediu sua cabeça? Aí o que aconteceu? Eles prometeram, nós vamos pegar você lá dentro do plenário. Não vamos deixar nem você falar. Eu falei, tudo bem, vamos tocar o carro para frente. Nunca vivi de política mesmo, vamos embora. E aí, logo que eu entrei na Câmara, eles foram lá, pegaram os papéis da promotoria e o Lindalvo Delgado de Medeiros protocolou essa denúncia contra você. E a Câmara abriu a CP. A Câmara abriu. Quem fez parte da comissão processante naquela época? Foi o primeiro mandato do Paulo Radich, né, Nânia? Foi no primeiro mandato. Foi. Eu não me recordo. Quem era o presidente da CP, pelo menos? Não lembro. Eu lembro de alguns nomes, mas todos eu não me lembro quem que era. Eu lembro a Érica Tanque era, o Jorge Freitas fazia parte, o Newton Santos também, se não me falha a memória. O Dinho fazia parte, e tinha mais um que eu não me lembro quem que era. Fazia parte da CP. Ô, Renata, sabe quem está acompanhando o nosso programa? Não. Edmundo Silva, tá mandando um abraço meu pro Paulo amigo Sérgio. de sempre. Tá falando que eu e você Eu somos fiquei caras. de vir para dar um abraço nele hoje, mas até pelo fuso horário não deu. Mas eu vou tentar ficar na cidade aqui amanhã. Que bom que o Edmundo Silva visitá-lo. voltou, está ótimo, esbanjando aí a alegria que a Rádio Educadora certeza, todas a volta as tardes. dele era muito esperada. Adoro o Edmundo. Às vezes eu estou lá do outro lado do canto da cidade do país, mas não importa. A voz metálica. Eu podendo, eu estou lá ouvindo ele. Adoro. E olha só, Muito o Fábio bem. de Iracemápolis também está dando boa noite. Parabéns pelo nosso programa. Muito Obrigada, bem. Fábio. Também temos outras participações aqui que nós vamos comentar depois. Ainda dá tempo de você mandar o seu comentário ou pergunta. E vamos agora, Nani, para a Buemba do Paulo Sérgio. Sim, vamos lá. Conta pra gente que nós também estamos muito curiosas, Paulo. O que foi que aconteceu então? Te entregaram então? Olha lá a bomba. A bomba, aqui, gente. A bomba. Não, mas vamos lá. Você está dizendo que antes de ser assassinado, o Marcos Camargo te procurou. Mas esse antes é quê? Dias, meses? Foi na semana. Poxa. Na semana que ele foi assassinado? Na semana. Eu até estranhei, porque ele vinha me ligando já, dizendo, olha, eu tenho um documento para te entregar, mas precisava de uma coisa sua. Ele foi assassinado no ano da cassação. Foi em 2012. lembro Gente, exatamente. alguém ajuda aí, mas deve ter sido. Se não foi 2012, foi 2011. 2011 ou Se não foi 2012? 2012. Ele me ligava e falou, olha, eu precisava de um favor seu e tal. Eu falei, Marcos, eu não tenho como fazer isso que você está pedindo, não tenho como. E o que ele pedia? Era uma contribuição financeira que ele estava precisando e tal. Aí, passado mais uns dias, ele me ligou, pediu metade. Eu falei que mesmo que eu tivesse, eu não daria. Aí, passado mais uns dias, 2 dias antes de acontecer o que aconteceu com o Marcos, ele me ligou e falou, olha, porque o meu escritório de Limeira, que hoje não funciona, está lá, mas ele está lá, ele só não estava de porta aberta, mas funciona. E ele falou assim para mim, porque foi o Marcos que reformou lá aquele escritório para mim. Né? Ele trabalhava para mim, o Marcos. E ele falou, a porta tem aquele vão lá? Tem. Então eu vou deixar esse documento aí para você. Tá bom.
daqui 2 dias você pode passar a Ele pegar. falou que deixaria, então, documentos Pra para mim. você. Deixaria para mim. Nesse vão da porta. No vão dessa Onde é o porta, escritório? Qual Lá na o Santa endereço? Elisa, próximo da prefeitura. Tá. Aí, segundo informações, ele pegou o carro na casa dele, lá onde ele morava, no Antônio, como chama ali? Não sei. onde Vitório Marcos Camargo Lucato e tal. morava. Subiu pela Paraná, alguma coisa assim, que é a Rua Paraná, chega até na pracinha da Vila Esteves ali, entra à esquerda, ele para o carro em frente do meu escritório, abre a porta, tem uma câmera lá, ele olhou. Você tem essas imagens? Não tenho mais. Era da época. Até porque foi recolhida por um investigador de polícia na época. E ele coloca lá o envelope. Só tem uma moto que para em frente. Eu tenho uma loja lá ainda, tá? E ele para uma moto em frente da minha loja. E eram 2 pessoas. E ele monta no carro, entra no carro de novo e vai embora. E a moto segue ele. Você acredita que foi essa moto Eu acredito. que matou o Marcos Camargo? Eu acredito. 2 dias depois. Foi? Não, no dia. Foi no dia. Ele me avisou 2 dias antes para mim vir buscar. Porque o que se sabe da morte do Marcos Camargo é isso, que uma moto, né, apareceu e o baleou. Como tinha uma moto lá, isso foi na noite. Ele colocou o documento, foi embora e morreu. Mataram ele ali. Não, mataram ele lá no bairro, lá onde ele tinha lá uma coisa, eu não sei como é que era. Világio, né? Eu não sei. Világio. Mas ele foi embora. No outro dia eu cheguei por volta de 12h, 1h, fui abrir lá, tinha um investigador de polícia, falou para mim, ô Paulo, você não pode abrir aí. Eu brinquei porque o investigador era meu amigo, tal. Falei, então abre você e tal. Ele falou, não, abriu lá e encontrou o documento. Ele falou, eu falei, bom, se você sabe que tinha um documento, por isso você já estava aqui esperando, é melhor você mesmo abrir o documento. E ele abriu. Aí ele falou, você sabe o que aconteceu com o Marcos? Eu falei, não sei. Mataram ele ontem à noite. Aí abriu o documento. E a hora que abriu o documento, era uma certidão da Câmara Municipal. Certidão da Câmara Municipal assinada, tá? Não é nada documental, não é nem um documentinho, não, é um documento de verdade. Onde dizia que quem ficou com o dinheiro daquelas notas era o atual vice-prefeito de Limeira, o senhor Júlio César Pereira dos Santos, que foi o que me acusou. Peraí, então. Peraí, então. Então, Tá. quer dizer que esse caso pelo qual você teve o mandato cassado em 2001, O que dinheiro. é a história que todo mundo conhece, que é a história Isso. do Do Sucão. Do Sucão. O dinheiro daquelas notas estavam na conta do presidente de quem me acusava. Mas essa Júlio César certidão Pereira dos comprova isso? que os cheques é referente que Foram certidão depositados é na conta essa? dele, é na isso? conta dele. Que certidão é essa? Ela demonstra o quê? O extrato da conta? O cheque que referia-se às notas, o cheque referente àquelas notas que eu estava sendo acusado, o dinheiro estava depositado na conta dele. Só que, quando descobriram isso, o Marquinhos descobriu, o Marquinhos deve ter pressionado ele, alguma coisa assim nesse sentido, eu não sei. Ele renunciou ao mandato de vereador. Você está Pera dizendo lá, que pera o lá. doutor Júlio renunciou porque o Marcos Camargo Mas tinha espera lá, um o Nani, microfilme Nani, no só um chefe. minuto. Descobriu. Nani, Isso. tudo que está sendo falado aqui é muito sério. Muito sério. Nós Você tem estamos, esse- você tem esse tem. documento? nós Tem. estamos falando, Tem. afinal de contas, de uma Nós autoridade estamos falando local do do vice-prefeito. Mas de foi Minas. ele que buscou Mas, Paulo, me caçar de todas as formas. Não, eu e o dinheiro entendo. Ô, estava na mão Paulo, dele. mas você tem como comprovar tudo isso? Eu tenho, se eu não tivesse, você acha que eu iria falar Não, mas depois a de gente tantos advogado, anos? né? Não, eu e depois sei. de tantos anos. Porque Mas é bom a gente frisar eu fui isso aqui, embora, né? eu fui Exato. embora do Brasil, porque eu era ameaçado. Eu fiquei 11 anos na Europa. Eu não fiquei um dia, eu fiquei 11 anos na Europa. Eu passei por 89 países, eu tenho marca de estilhaço de Tá, bomba. e por que você nunca denunciou, Porque eu não então? tinha o documento. Mas e depois que você conseguiu o documento, por que você não denunciou? Então, depois que aconteceu desse documento do Marcos, vou dizer a verdade para você. Eu estou falando hoje, mas eu não sei o que vai acontecer ali na rua quando eu sair ali de fora. Então você sai por um lado, eu saio por outro. Paulo, pode sair sozinho ou sai com a Renata depois? Porque é muito estranho. O dia que o Marcos entrega esse documento, ele morre. Eu tenho medo. Pode ninguém ter, mas eu tenho. Olha, diante do que... Entre um herói e um covarde, às vezes é preferível o herói vivo. Ele vai poder contar a história. Tá, não, mas olha só.
Então, agora a minha pergunta. Então, se você tem esse documento desde a morte do Marcos Camargo, por que você nunca veio a público com esse documento? Procurou a polícia, enfim? Porque eu procurei uma vez o Zé Roberto, informalmente... Quem é Zé Roberto? O Zé Roberto, presidente da Câmara. José Roberto Bernardo? Bernardo. Eu procurei informalmente dizendo, ô Zé, eu tenho um documento assim, você tem condições de me certificar se ele devolveu o dinheiro para a Câmara? Só isso. Porque se ele, como presidente, ele poderia ter acesso às contas da Câmara, antigas. Mas agora vem uma dúvida. Se Sim. essa certidão que você disse é uma certidão verdadeira da Câmara e parou lá no seu escritório por meio do Marco Camargo, então foi um documento surrupiado por ele também? Não, foi requerido a certidão. Então foi requerida a cópia, Mas porque o documento não pode sair. secretário-geral, Não, certidão Renata, você ele teria tira. acesso. Certidão você tira. Ele teria acesso Você, como Renata, secretário. pode ir lá na Câmara hoje, se eu te der os dados, você vai tirar uma cópia dessa certidão. Cópia, vírgula. Você vai pegar uma certidão original expedida pela Câmara. Então esse documento, ele deve existir então Até na hoje. Câmara. Com certeza. Se é que não surrupiaram, né? Porque o Não, Paulo Sérgio tá contando eu não tanta creio. história aqui. Não creio, não creio. tanto tempo. Não é, Edmilson? Não, mas eu não creio. Eu creio que não fizeram esse E documento. quando você foi falar com o Zé Roberto Bernardo para ele achou que fuçar era nessa difícil história? e tal, criou alguns empecilhos, e eu percebi, eu falei, não adianta, ele faz parte do atual governo, não vai querer mexer em nada. Então, quer dizer, são duas situações. O Paulo Sérgio Oliveira, ex-vereador, está dizendo aqui, diz que tem provas, né, Renata? De Sim. que quem ficou com as notas do Sucão Eu sempre adorei, foi o esperei doutor um Júlio. momento. Lógico que não vai haver esse momento. E mas foi por isso sempre que o doutor desejei Júlio... um momento de debater com o Júlio César e falar, tá aqui a certidão, moço. Você não podia fazer isso com a minha vida, você roubou minha vida. Mas, ô Paulo, até, Nani, estamos Mas abertos olha o aí que para ele tá ouvir o outro falando. lado também, Não, né? com certeza, a gente vai ter que ouvir o outro lado, Sim, né, para Renata? ouvir o outro lado. A Ele versão- renunciou ao mandato. Mas então, isso que eu ia perguntar para você agora. Foi por causa disso? Na noite que foi feita a certidão, segundo informações, isso foi uma informação dentro da Câmara. Aí isso é extraoficial. Quando chegou essa certidão que o banco informou na conta de quem o dinheiro foi depositado, chegaram a dizer assim para o Júlio, fica aí, não vai renunciar, nós seguramos seu mandato aqui dentro. Quando descobriram essa certidão... Quando descobriram que o cheque tava teria na caído conta na dele. conta do Júlio. O cheque estava na conta dele. Segundo o Paulo Sérgio, hein, gente? A gente Não, só tá... tem uma certidão. Ele renunciou ao mandato. O Carlos o Quinelato... que eu me O lembro... Carlos Quinelato tá acompanhando o Carlos programa que eu tô Quinelato, ouvindo. ele pode ver, ele fez uma entrevista com alguém na Câmara, ele sabe dessa história, pode não saber detalhes. O que eu me mas lembro ele é sabe que a disso. renúncia do Dr. Júlio César Sempre Pereira foi um dos mistério, Santos, né? Foi uma grande polêmica à Então, época, mas né? é porque foi descoberto que o cheque estava na conta dele. E você tem como trazer essa certidão pra gente numa outra oportunidade? Com certeza. Para que possamos fazer a apuração Tá no jornalística. cofre Isso é gravíssimo, né? De um ex-juiz guardado, porque eu até conversei com ele essa semana que passou, como ele conhece bem todo o esquema... Mas, ô Nani, até faço aqui um questionamento, uma reflexão, inclusive aqui com você. Não seria muito amador que alguém depositasse um dinheiro suspeito na própria conta? Como é que chamava um diretor da Câmara, que era o Lázaro Argenton. O Lázaro Argenton, antes de falecer, ele me procurou e falou, Paulo, eu vim aqui para te pedir perdão, eu estou doente, e eu vou lhe dizer o seguinte, infelizmente, quando a gente descobriu, quando a gente soube, a gente disse assim, olha, esse cheque não pode ficar sem ser depositado. Porque se esse cheque não foi pago... Mas eu concordo com a Renata, mas é muito juvenil isso. Um cheque que estão atribuindo ao Paulo Sérgio... Teve um mandato cassado, inclusive, por que o isso. cheque... Gente, porque, olha, dinheiro vivo não tem lastro, agora cheque tem lastro. O cheque, existia um cheque. Se ele não fosse depositado, estava aberto na contabilidade da Câmara. Então, eles queriam dar baixa no cheque para dizer que a nota foi paga. Para poder dizer que a cassação era real. Qual que é o valor desse cheque? R$100, era o valor das notas, só que da época, mas era R$100. Era o valor das notas. Eu já ouvi realmente, como eu disse, falar de cheque, não sabia até agora quem que era o proprietário aí, segundo o Paulo Sérgio,
Mas nós não podemos esquecer de uma coisa, houve muitos avanços na tecnologia, essa é uma grande verdade. Sim. Por exemplo, a Nani falou da história do carbono, entendeu? Então, antes, as fiscalizações que existiam era muito pouca em todos os poderes. Esse avanço, você pode contar os anos aí, ou uma década e meia, que vem avançando cada vez mais, entendeu? Essa é uma grande verdade. Mas eu acredito O Carlos Quinelato está dizendo, está acompanhando o programa, e ele disse que não sabe dessa história, nunca soube dessa história, enfim, não tem essas informações que o Paulo Sérgio eu me lembro que o Jornal de Limeira publicou algo assemelhado a isso. Na verdade, tanto pode ser que não matérias seja em relação ele. à cassação do Paulo, né? Muita divulgação foi feita. Renata Reis, então, realmente uma situação... Agora eu te pergunto, você como advogado, por ser algo antigo, isso se prescreve? Há um tempo atrás, me encontrei, por acaso, com o doutor Kleber Masson, que foi promotor público, Sim. e questionei ele sobre o fato. Não apontei o fato real, apenas aberto. Ele me disse o seguinte: se é um dinheiro, não importa o valor, que causou prejuízo ao erário público, não tem prescrição. Entendo eu que, se isso é real e for comprovado, poderia, em tese, alguém pedir a cassação do atual vice-prefeito, né? Mas não acredito que essa atual Câmara, que reza na carteira dessa administração, faria isso. Ô Paulo, você falou algo que queria olhar nos olhos do doutor Júlio? Sim, sempre pensei num dia, vai ter um debate, e eu vou falar, pera um pouquinho, o senhor roubou a minha vida. Porque eu tive que sair da cidade, eu tive que correr o mundo. Graças a Deus, talvez pela minha capacidade, eu consegui chegar onde estou hoje. Mas e se eu tivesse entrado numa depressão e tivesse feito tanta coisa errada ou ruim, se tivesse me abatido? Ele está vivendo uma vida que não é dele, porque, na verdade, o dinheiro ficou na conta dele. Ele, quando viu que ia estourar, o que ele fez? Ele renunciou ao mandato. Eu não. Eu vi outro dia o Caio falando que o Creighton deveria renunciar. O que você disse? Eu falei, não, porque renunciar é assinar. Foi o que eu fiz. Eu não renunciei. Eu fui até o fim. Porque assinar não era embaixo, eu. Né? Eu não fiz. Por que é que eu ia ficar com uma nota de R$100? E por que o doutor Júlio então, também ficaria com uma nota de R$100? Eles queriam o meu afastamento da Câmara. Porque eu falava assim, close em mim. Isso eu fazia. Close em mim, vai dar Ibope. Ele dava trabalho na Câmara. Vai lá, eu falava assim, sai na rua da tua casa, dá uma olhada no asfalto, o asfalto tem uma cor. Aí você vai ver várias manchas de remendo. Se aquilo lá for buraco, aquilo lá não era buraco, era cratera, cairia um ônibus dentro. O que eu fazia? Eu batia na casa e falava assim, ó senhora quer que tampe o buraco aqui na sua casa? Quero. Então faz um favor para mim. Quando vierem tampar, a senhora me liga, me avisa. E eu fotografava. Quando iam tampar o buraco, eu ia lá. Chegava lá, fotografava, tampava o buraco. O buraco, um pelo outro, é mais ou menos 1,20 m. Um pelo outro do buraco. Porque você tem que tirar 15 centímetros para baixo, para tirar o podre, e 15 centímetros nas laterais do podre do asfalto. Aí você tapa. Só que eles vinham depois e pintava uma faixa preta em cima de mais ou menos 3 por 4, 2,5 por alguma coisa, que dava 7 metros quadrados. Aquilo lá era o quê? Asfalto que não foi feito. E o asfalto é caro. Então, como disse o Pilon um dia aqui no programa, eu até falei, eu não quero mais que fale sobre isso, porque me faz mal. Mas eu mexi com muita gente, eu realmente cutuquei muita gente. Eu falei onde é que estava errado. E se eu tivesse ficado da Câmara, mais coisa tinha pego. Porque se eu fui afastado, e mesmo assim, a FIA-USP deu no que deu, que a maioria não pode ser candidato até hoje, olha, a minha cassação, o afastamento da Câmara, eu perdi por um voto. E você sabe por qual voto eu perdi? Pelo voto da Iraciara. E eu dizia, mas a Iraciara não pode votar, porque nesse momento ela está na prefeitura trabalhando. Se ela está lá, ela não está aqui. Se ela está aqui, ela não está lá. Ela votou. E eu fiz a denúncia ao Ministério Público e aconteceu o quê? Ela recebeu o salário na prefeitura e recebeu na Câmara no mesmo tempo. Em um lugar ela não podia estar. Até hoje ela não pode ser aliás, esse caso da Iraciara... Pega todos os... Pedrinho, Pejão e Mas Silvio, então, né? mas começou com a minha votação. Eu perdi por um voto.
Temos de falar da Medical? Vamos falar um pouquinho da Medical, exatamente. Medical também, que é parceira deste programa, né? A grande Medical, um hospital aí que foi, olha só, primeiro de Limeira e região a conquistar as principais certificações de segurança em saúde que existem no Brasil, Renata. E recentemente foi recertificada pela ISO 9001, versão 2015, Nani. Olha só, e essas certificações, então, colocam o hospital entre os melhores em atividade no país, graças então à dedicação de seus profissionais, aos modernos equipamentos e, claro, aos respeitos em todas as normas vigentes no Brasil e no mundo. Vamos saber um pouquinho mais sobre a Medical. O que é importante para você? Trabalhar, se divertir, descansar, sorrir, viajar. A gente também acha tudo isso o máximo. Mas você já parou para pensar que o importante mesmo é ter saúde? Sim, porque sem saúde, você não viaja, não sorri, não descansa, não se diverte e nem trabalha. Então, na hora de decidir o que é importante para você, pense na única coisa que é importante para todas as outras coisas. Medical, porque o importante é ter saúde. Muito bem, 9h19. Parabéns a toda a equipe Medical, ao corpo médico, aos funcionários. Medical, que é um patrimônio de Limeira, né, Renata? Exatamente. Muito obrigada a todos da Medical que incessantemente trabalham pela saúde dos seus clientes. Muito bem, 9h19. Edmilson Gonçalves. E o seu caso? Você também... O Paulo está dizendo que ele não teve culpa, que o dinheiro foi para a conta de outro. Você também... diz que foi injustiçado. Estamos aí nos últimos minutos, né, Nani? Olha, a questão não é nem questão de dizer que foi injustiçado ou não. Eu acho que ninguém é santo em nada e ninguém também pode ser, não existe só uma versão também em nada, entendeu? Existe sempre 2 ou 3 versões que devem ser ouvidas sempre. A minha questão em todo o processo que me envolveu, eles me afastaram da Câmara, o juiz mandou voltar dentro de 3 dias, mandou voltar imediatamente, através do mandato de segurança, uma liminar, continuou, deu sequência à CP, balançava para lá e para cá, entendeu? Se ia caçar o Edmilson, não, momento sim, momento não. Quando viram que se caçasse o mandato do Edmilson, fique bem claro que é o mandato do Edmilson. O Edmilson está vivíssimo aqui, ó. O mandato do Edmilson, eles poderiam ser penalizados por aquilo, porque não poderia ser, entendeu? Aí eles criaram algo lá, vou dar um exemplo aqui, como nunca existiu na história do país uma votação de cassação ou qualquer outra coisa de 5 vezes, votar 5 vezes. Se eu vencesse 4 vezes e eles vencessem uma na votação, eu seria cassado. O meu mandato seria cassado da mesma forma, entendeu? Então, essa é uma das artimanhas que houve dentro dessa CP para que eles retirassem meu mandato. Não tenho mágoa de ninguém, muito pelo contrário, tenho amizade com todos eles. A vida segue, graças a Deus que eu olhei para cima e segui em frente, continua aí vivo e vamos continuar respeitando todas as autoridades. Porém, o que é certo, o que é errado. Não vou dizer aqui que eu sou 100% perfeito, mas que essa comissão processante, ela começou errada e terminou errada, isso sim. Dentre elas, vocês que é bem inteirado, eu até me informo muito com vocês, sempre escuto o programa também, desde o primeiro dia, vocês vão conseguir me lembrar, eu não lembro se é nas oitivas de final, onde que tem uma... Paulo também entende muito bem. Existe uma parte da CP que ali você decide por continuar ela ou arquivar, entendeu? Eu não me lembro qual que é a passagem. 366. Então, é essa passagem. Nesse dia, né, nessa reunião que tem, os vereadores da comissão, eles precisam votar para continuação ou não. Não houve votação nenhuma, entendeu? Não houve. Está arquivado na Câmara e eu tenho também a ata lá guardada. Agora, Edmilson, e eles a deu quem sequência. Interessava a sua cassação? A quem interessava? Eu acho que a muitos interessava, Dani. Mas assim, eu não consigo aqui pontuar para você, até mesmo porque eu estou dizendo que é muitos, entendeu? Não vou conseguir pontuar. Você pretende voltar ativa na política? Porque no meio político você continua, não é, Edmilson? Mas você pretende voltar a se candidatar e voltar
Olha, a um cargo público? Renata, Nani, ouvintes, eu costumo dizer que o bom político, ele não tem muita diferença de um padre e de um bom pastor e um bom padre. Porque qual que é o papel do padre e do pastor? Cuidar das suas ovelhas bem. Qual que é o papel do bom político, que hoje são raros? É cuidar bem da população, dos eleitores, daquelas pessoas que levaram ele até aquele cargo. Mas, infelizmente, hoje é muito raro você encontrar bons políticos. Então, eu não vou dizer para você aqui que eu abandonei a política e nem vou dizer para você que eu sou político, entendeu? Não estou no cargo, mas o que eu posso te afirmar aqui e afirmar para os ouvintes que o que eu fiz antes de ser vereador, o que eu fiz, que sempre foi procurar ajudar as comunidades da periferia, pessoas individualmente, através de uma coisa ou outra, eu continuo fazendo. Eu saí da Câmara, 2, 3 meses depois, eu continuei e continuo fazendo. Edmilson, você tem pretensão já? Não, não tenho. Até você pergunta, se a eleição fosse daqui 6 meses ou 1 ano, eu não seria candidato. Agora, discutir, estar no meio de grupo, com certeza, sim, para o bem da população e o melhor da cidade. E você, Paulo? A quem interessou a sua cassação? Aqueles que não queriam que soubesse o preço do asfalto, que era 7 por 1. Aqueles que não queriam que soubesse que a concessão do SAI nunca foi votada. Aqueles que não queriam que soubesse que a urna foi adulterada. Aqueles que não queriam que soubesse que os documentos da Câmara do aumento do funcionalismo público tinha sido roubado. Entre outros. Pois é. Aquele que ficou com o dinheiro da Câmara e me acusou dizendo que era eu que estava com o dinheiro. E era o presidente da comissão. Como é que fica um político quando recebe a sentença ali, né? Cassado. De que teve o mandato cassado. Eu tive 6 meses de depressão. Fiquei trancado dentro de um quarto, fechado, escuro, sozinho. Até que um dia eu falei para mim mesmo, desse jeito você vai morrer. E você precisa mudar a sua vida. Você sabe que eu me lembro, aí eu vou fazer um paralelo, eu me lembro do rosto do ex-prefeito Silvio Félix. Eu me lembro também. Né? Isso, em fevereiro de 2002. Do Edmilson eu não acompanhei, do Paulo Sérgio eu acompanhei, mas eu era muito verde ainda, mas assim, a hora que o Piuí deu o voto, né, Renata? O Piuí votou a expressão do completou 7 anos agora no último domingo. No último domingo, 24, 24 de fevereiro. Eu quero responder também. E, bom, daí aí eu cortei você ficou com depressão, mas aí depois... Daí foi adiante. Que eu batalhei uma bolsa de estudo, fui estudar na França e a minha vida mudou, graças a Deus, segui a vida, né? Mas... e aí o meu trabalho foi um trabalho, vamos se dizer, não digo secreto, mas bastante discreto. E por isso, talvez, algumas coisas aí eu guardei, eu achei que não convinha ficar remexendo, porque dói, machuca. Outra vez que falaram de mim aqui no programa, eu até escrevi para vocês, falei, olha, só quero que vocês saibam, não precisa ninguém falar. Agora, me convidaram para ir para os bairros falar, eu estou indo falar, entendeu? E você, Edmilson? Olha, como recebe... Eu, todo esse processo que teve da CP, que ceifaram o meu mandato, que foi o povo que me levou até lá, eu não tive qualquer tipo de protesto contra mim na Câmara Municipal. Nenhum tipo de protesto. Pelo contrário, eu tive um protesto, sim, positivo, pedindo justiça, entendeu? Pedindo justiça no julgamento do Edmilson, favorável a mim. Tem lá, saiu na capa da Gazeta de Limeira, tudo, entendeu? Foi o único protesto positivo que teve favorável a mim. Terminou ali, quando eu recebi a chamada sentença, que é um julgamento feito por políticos, que fica bem claro isso, eu continuei como eu estava normalmente e atendi toda a imprensa que estava lá e falei com um por um. Acredito que no dia até a Renata deveria estar lá. Sim. Atendi um por um e continuei. No outro dia eu voltei na Câmara e assim, eu recebia muitos telefonemas de amigas, dando força para mim, entendeu? Eu te confesso que 2 dias depois a ficha caiu, assim, realmente. Mas assim, a força que os amigos davam, ligava, reforçava, eu fui pra rua de novo, entendeu? E aí o pessoal me abraçava. Nós sabemos da injustiça que fizeram com você. Sabemos da injustiça, sempre da injustiça. E aí tem um amigo radialista que acabou me convidando 1 mês e pouco depois para ir trabalhar junto com ele. Eu fui, que ajudou muito também a eu voltar a minha autoestima em alta, voltar a falar com o povo, entendeu?
E isso me ajudou muito, entendeu? Então, eu graças a Deus, eu consegui me manter firme, mas eu já vi casos realmente de pessoas que aconteceu isso e até mesmo no exterior se matar, entendeu? Você citou o caso aí do prefeito, do ex-prefeito Silvio Félix, a cassação do Paulo, do mandato do Paulo, do meu ou de qualquer outro vereador, é totalmente o averso, né? A cassação do Silvio, houve uma comoção. Tanto é que a gente tratou aqui só dos casos de vereadores, Sim, né, Renata? Do Silvio. É que eu me lembrei quando falou dessa questão da expressão da pessoa, me lembro. Renato, só tentando complementar, eram 2 testemunhas que foram na Câmara Municipal contra mim. Então, isso é um afastamento político. Para que exista um processo na justiça, primeiro existe um inquérito. Esse inquérito, quando terminou a comissão processante da Câmara, foi para a polícia. As 2 testemunhas chegaram na polícia e disseram assim: olha, nós mentimos contra o Paulo na Câmara porque mandaram nós mentir, porque senão a gente ia ter problemas lá. Aí, não sossegando, foi ao Ministério Público. O Ministério Público, vendo aquilo, não tinha como fazer uma denúncia contra mim. Chamou as 2 testemunhas. As testemunhas chegaram e falaram assim: nós mentimos na Câmara Municipal. Nós somos obrigadas a mentir. Não houve processo do meu caso. Nunca houve no Fórum de Limeira. Porque para existir um processo, há uma denúncia. O promotor faz a denúncia, o juiz aceita ou não. No meu caso, o promotor não fez denúncia. Aí, como não tem a denúncia, vai ao Ministério Público. Aí, em São Paulo, o Ministério Público não apurou crime e não fez a denúncia. O juiz fez o quê? Arquivou. Por quê? Porque eu não cometi crime nenhum. As notas não eram adulteradas. O dinheiro eu não recebi. Como que eu podia ser cassado? Pois é. Mas aquilo que está acontecendo com o Cleiton. Se os vereadores forem lá e votarem para cassar, ele será cassado. Agora, também, eu acho que foi o Caio que falou com você esses dias, perguntando assim, mas por que ele pediu o segredo de justiça e ele não soube explicar? Eu creio que ele pediu o segredo de justiça para que não haja amanhã alguém dizer assim, olha, ele entrou com um processo contra a Câmara e está criando problema para a imagem da Câmara. Então ele pediu o segredo de justiça, o advogado dele pediu. Porque, ao meu ver, quem tem interesse na causa não pode votar. Está escrito no regimento. Mas o próprio Cleiton votou. Então, e tem 2... Ele votou. E tinha 2 vereadoras na Câmara no dia que afastou ele, que foram no microfone e disseram, olha, eu não... Toma a Carolina Pontes e Érica Tanque. As 2 não poderiam votar. Esse é o meu entendimento. Meu entendimento. Eu nunca vi ter tanto entendimento jurídico que norteia são tantas e tantas interpretações, né? Sim. E se fosse 13, nem afastaria ele. O Edmilson quer ainda falar. Eu quero só fazer uma última colocação. Vamos que tá acabando o tempo. Chegando no fim. Isso. Pra gente ir embora. Primeiro dizer dessa questão aí, nunca vi tanto entendimento jurídico, é verdade, mas o plenário da Câmara, infelizmente ou felizmente, ela acaba sendo soberano lá dentro. Eles os vereadores, todos, você que passou lá, lá dentro eles acabam sendo juízes. Essa é uma grande verdade da política, lá internamente, dentro do plenário, entendeu? Então eles são soberanos. Mas assim, só para finalizar, que está no final aqui, na questão da CP minha, teve um dos advogados que atuou opostamente a mim, ele falou para mim depois, que falou assim, Edmilson, se você soubesse da verdade do que aprontaram com você, você choraria, entendeu? E esse vereador, esse advogado que atuou, um dos advogados que atuou contra mim na época, é vereador hoje. Pois é. Bem. Na verdade, Renata, são julgamentos políticos e o que a gente só pode dizer, se quem está certo ou errado, quem fala a verdade ou quem está mentindo, acaba o julgamento da população, né? Então tem a parte da justiça, tem a parte da política. E tem a opinião pública. Tem a opinião pública, então... essa é o que importa. Talvez vocês só saberiam, né, se tem credibilidade, se tem força para voltar, se a população acredita em vocês, é tentar voltar. Se tentar voltar, né? De fato. É a melhor forma de, talvez, se provar, né, aquilo que, segundo vocês, tanto a política ou a justiça, enfim, não conseguiram provar, né, Edmilson Gonçalves, muito obrigada por ter vindo ao Bastidores nesta terça-feira. Uma boa noite. Mais uma vez, eu que agradeço o programa Bastidor, agradeço vocês 2 aí pela oportunidade. 2 excelentes jornalistas. Não estou rasgando cedo.
Há divergências, talvez, de opinião, isso é salutário, mas a capacidade suas é indiscutível. Muito entendeu? obrigada, Edmilson. Programa muito Obrigada, bom, Edmilson. agradeço vocês e uma boa noite a todos. Paulo Sérgio, muito obrigada também por vir aqui ao estúdio da Rádio Educadora e uma boa noite também. Boa noite a todo mundo. Eu não sei quando é que eu vou poder um dia voltar aqui, então eu digo só o seguinte, o ano que vem é ano eleitoral, não precisa votar em mim, não precisa votar em você, não precisa votar Eu não vou me candidatar, mas não vote no que está aí. Eles estão aí para te enganar. É para tudo continuar como está. É para tudo continuar como vai. Eles não vão mudar nada. Eles não trazem uma indústria para a cidade. Eles não sabem fazer como arrecadar dinheiro. Eles querem tirar dinheiro do povo com contribuição de iluminação elétrica da cidade. Isso é um serviço que a prefeitura tem que prestar. Sempre foi assim. Agora, vá buscar empresas. Tem muitas empresas que querem vir para cá, quer trazer emprego para a cidade. Trazendo emprego vai ter o quê? Arrecadação, vai aumentar os impostos da cidade sem precisar cobrar de ninguém. Todo mundo tendo emprego vai gastar no comércio. O comércio vai precisar comprar mais da indústria. A indústria vai ter que fabricar mais, vai ter que ter mais emprego, mais empregado. É a engrenagem, né? Ou seja, se continuar como está, nada vai mudar. Paulo, obrigada. Boa viagem de volta, né? Bom retorno. Bom retorno à base. E agradecendo também, né, os nossos ouvintes, telespectadores, sempre lembrando que o programa Bastidores continua na nossa página, também na página da Educadora, dá para acessar depois, enfim, o programa continua lá. Aliás, todos os programas continuam. Continuam, exatamente. Você pode assistir a hora que você quiser e puder. E Rê, só fazer um adendo, terça-feira que vem é terça de carnaval, então não tem bastidores, porque eu com a Renata vamos estar... Eu vou estar no bloco da Netflix. Eu já fui escalado no camarote da Brahma em São Paulo. Então, o Paulo tá melhor que nós. Vou trabalhar lá. É isso aí. Legal, gente. Muito obrigada, então, pela participação. Renata, até daqui a pouquinho, né? Até daqui a pouco. Até amanhã, Nani. Obrigada a vocês. Boa noite. Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis.